Fala com Deus agora, pede para Ele me usar para abençoar a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco como instrumento da tua palavra agora, Senhor eterno, flua por meio dos meus lábios. Pai eterno, Deus glorioso, neste tema que o Senhor nos deu para esta noite, ó Pai eterno, nós agora queremos pedir, Pai, faz-nos como Neemias, meu Pai. Ensina-nos nessa noite a rejeitar, Pai querido eterno, a rechaçar todo e qualquer vitimismo da nossa vida, Pai. Mas que nós possamos tomar a posição, o lugar que é nosso por direito, como herdeiros do trono da graça, como filhos e filhas do Todo-Poderoso, Pai querido eterno. Sou como aqueles, meu Pai, que vão fazer uso do nome do Senhor Jesus para mudar a sua vida, a sua família e essa sociedade, Pai. No poder do nome de Jesus, amém e amém. Jesus, tome o seu lugar neste momento. O tema que Deus nos deu para essa noite é este que está aqui, Neemias, rejeitando o vitimismo. Amados, é muito importante nós entendermos esta palavra hoje para viver a grande colheita que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos vivendo, já concluímos o mês de janeiro em vitória. Quem viveu um janeiro vitorioso aí? Quem pode dar um glória a Deus? Amados, é que são tantos testemunhos que a gente precisaria de alguns cultos aqui. Alguns cultos. Hoje na consagração de manhã, nossa diaconisa Fátima também, está lá atrás, estava testemunhando da filha dela, que ela veio, apresentou também na virada. A filha dela começou agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, segunda-feira, na área que ela estudou, com tudo aquilo que ela pediu a Deus para que a filha dela conseguisse também o trabalho. Deus tem nos abençoado, queridos, de maneira extraordinária. Porém, o fato de sermos abençoados não nos blinda de más notícias. Eu vou falar novamente. O fato de sermos abençoados não nos blinda de más notícias. Amados, o que é pior do que a perda de um ente querido? Porque tudo que é material nós podemos comprar novamente. Tudo o que é material. Mas quando um ente querido parte, foi dado um ponto final. Se é alguém que entregou a vida para Jesus, nós vamos encontrar na glória. Mas até chegar lá, fica o vazio, fica a saudade. Nós, no último final de semana, estávamos aqui louvando a Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu. Mas no meio daquele dia nós tínhamos sepultado o nosso tio, o padrinho do nosso casamento. Não volta mais. Então, amados, é importante nós entendermos que o fato de sermos escolhidos por Deus e sermos como somos, abençoados, não nos exime de más notícias. De más notícias. Porém, aquilo que Deus nos permite viver, além das más notícias, é o que faz toda a diferença. A palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1, do verso 2 ao 4, você pode acompanhar aqui no telão, diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amados, quando nós olhamos para Neemias, ele nos mostra isso.
Neemias era um homem muito equipado. A prova disso é que mesmo sendo um judeu, ele foi escolhido pelo rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes era rei da Grécia, da Pérsia. A Pérsia dominou todo o Oriente Médio e todo o mundo presente daquela época. O Império Persa, tão famoso e tão extenso. Quando a gente estuda a visão de Nabucodonosor, a gente vê o reino da Pérsia como sendo muito mais amplo. Então a cabeça de ouro era a Babilônia. Não houve império mais rico na face da terra do que o Império Babilônico. Tanto que até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Era algo ímpar, era algo sem igual na face da terra. Tamanha riqueza da Babilônia. Mas logo na sequência, a palavra de Deus, quando deu a revelação para Daniel, o tronco e os braços eram o Império Persa. Ele não era tão rico, era de prata, não era de ouro igual a cabeça, ele era de prata, porém, olha o tamanho da cabeça perto do tronco e os braços. Essa era a extensão do Império Persa, perto do Império Babilônico. Quando a gente olha para isso, amados, a gente entende o momento que Neemias vivia. Mas Neemias era um cara tão capacitado, tão especial, tão habilidoso, tão destro no que fazia, que o rei Artaxerxes escolheu ele para ser o seu copeiro. Hoje, a profissão do copeiro ela é um pouco diferente. Hoje o copeiro é aquele que serve na copa, né? Nos escritórios, às vezes serve o café, prepara ali o coffee break, aquelas coisas todas. Naquela época, o copeiro, amados, era a pessoa de maior confiança do rei. Ele confiava mais no copeiro do que na rainha. Tanto que a Bíblia diz que as rainhas, para poderem entrarem na presença do rei, precisavam ser chamadas. Porque tinha assuntos que elas não podiam participar. Mas o copeiro ficava lado a lado do rei o tempo inteiro. E Artaxerxes, um persa, um imperador persa, escolhe um judeu para ser o seu copeiro. Esse era Neemias. Tamanha bênção de Deus com ele. Mas olha que interessante, amados. Neemias, com tudo isso que ele tinha, ele não ficou isento de uma má notícia. Quando ele fala com seu irmão Hanani, e ele pergunta sobre aqueles que sobreviveram ao cativeiro, esperando receber boas notícias, Neemias recebe más notícias. Más notícias. Ao ponto de que ele diz aqui no texto que nós acabamos de ler: eu sentei e chorei por dias. Amados, que dor era aquela que aquele homem estava sentindo, que levou ele a chorar por dias. Olha bem aqui para mim, amados. Não é pecado chorar, viu? O evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de super-homens e mulheres maravilhas. Entende? Não é um evangelho de imbatíveis. Não. Quem nos faz imbatível é o nosso Deus. Há momentos, amado. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Tem um momento de sorrir, tem um momento de chorar. O que você não pode é permitir que o momento de chorar se perpetue na tua vida. Nem levando você a uma doença psicológica, que é a depressão, e nem levando você a um vitimismo. O que é o vitimismo, queridos? É tudo acontece comigo, tudo é só comigo, só para mim, eu sou um pobrezinho, eu sou coitado, eu sou vítima da vida, ai, por que que eu nasci? E aí a gente não tem como não lembrar da hiena do desenho, né? Ó vida, ó céus, ó Clyde, né? Não tem como não lembrar. Amados, Neemias recebeu uma notícia muito dura.
A cidade do Senhor, Jerusalém, estava com seus muros derrubados. As pessoas estavam sendo, o texto é muito claro, humilhadas e envergonhadas. Humilhadas e envergonhadas. Amados, em março do ano que vem nós vamos lá para Jerusalém. E você que ainda não decidiu ir, decida e você vai conosco para lá. Em nome de Jesus. Nós vamos com umas 40 pessoas aqui da Vila Barros para lá. Vai ser lindo, maravilhoso. Mas olha que interessante. Você, quando for lá, você vai ver que tem o muro da cidade. E do lado de fora do muro estão os túmulos. Porque de acordo com a lei mosaica de Moisés, as pessoas não podiam ser sepultadas dentro da cidade. Por isso que a crucificação de Jesus, que nós estamos lembrando hoje, aconteceu do lado de fora da cidade. Quando derrubam os muros, tudo vira uma coisa só, amados. Imagina para alguém que crê dentro da sua lei, que ele não pode estar vivendo em contato com os mortos, que ele se torna impuro. De repente o muro que separa eles dos mortos foi derrubado. Segundo a cultura judaica, todo aquele povo estava impuro, todo aquele povo podia estar sendo amaldiçoado. E essa foi a notícia que Neemias recebeu, que deixou ele tão mal. Mas só que, olha, amados, Neemias recebeu a notícia triste e chorou pelos seus irmãos. Eu vou dar aqui a primeira orientação bíblica dessa noite. Amados, Neemias chorou por Jerusalém e pelo povo. Neemias não se permitiu afetar pelo problema do povo. Você entende a diferença de uma coisa para outra? Presta atenção aqui. Deus te levanta nessa noite como um baluarte de socorro para quem vive ao teu redor. Você vai ajudar as pessoas nos seus problemas, mas você não vai viver o problema das pessoas. Tem gente que quando vai ajudar alguém com dificuldade financeira, ele se enrola. Tem gente que quando vai ajudar alguém com problema no casamento, o casamento dele é que se enrola. Você precisa ter uma vida de jejum e oração, ao ponto de você estar blindado com relação a essas coisas. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Mas em lugar nenhum manda sofrer o problema dos outros. Entende? Tem algumas pessoas que quando elas pensam em ajudar as outras, elas vivem tão intensamente o problema dos outros, que às vezes elas se afetam mais do que os outros. Meu amado, entenda isso. Proteja a tua vida, proteja a tua família do problema dos outros. Se eu e a pastora, a gente for viver pessoalmente o problema de cada pessoa que se aconselha conosco, a gente já tinha morrido, querido. Nós ajudamos e socorremos, mas não vivemos o problema. Se a gente se permitisse afetar pela depressão de cada pessoa deprimida que Deus nos usa para ajudar, a gente já tinha se suicidado. Quem está entendendo a diferença aqui? Você é um baluarte para a vida das pessoas. Amado, Jesus te chama dizendo: você é luz para este mundo. Não é a treva que sufoca a luz. Quando você chega no teu quarto e aperta o interruptor para acender a luz, alguma vez você viu a lâmpada falando assim para as trevas: ô trevas, dá licença aí que eu preciso iluminar o quarto? Aonde a luz aparece, imediatamente as trevas têm que dar espaço. Você é luz para quem você ajuda, meu amado. Não é o problema que a pessoa está vivendo que vai te afetar. É a luz de Jesus que está em você que vai trazer solução para a vida da pessoa. Você toma posse disso? Se isso não estiver claro para você, querido, Deus não pode te usar. Porque se isso não estiver claro para você, você se torna uma vítima do problema dos outros.
Você cuida bem da sua esposa, você cuida bem do seu marido, e daqui a pouco você está sofrendo o problema do casamento dos outros. Você cuida bem dos teus filhos, você cuida bem das tuas filhas, e daqui a pouco você está sofrendo o problema de quem não cuida bem dos filhos. Você é trabalhador, honesto, pagador das tuas contas, mas daqui a pouco você está sofrendo o problema de quem não quer trabalhar, de quem é desonesto, de quem dá calote nos outros. Você deve ajudar a todos. A palavra de Deus diz: fazei o bem a todos, não negai o bem a ninguém. Aquele que pode fazer o bem e não faz também peca, a palavra de Deus. Mas não viva, meu irmão, o problema dos outros. Não se torne vítima do problema dos outros. Não seja você uma vítima de escolhas que não foi você quem fez. Não seja você uma vítima de escolhas que não foi você quem fez. Neste momento, Deus nos trata individualmente. Na hora de tratar, nem eu e a pastora, que somos um perante Deus, carregamos o fardo do outro. A Bíblia diz muito claramente que cada um carrega a sua própria cruz. A sua própria cruz. Por isso, querido, é importante você rejeitar o vitimismo. Você está ajudando alguém? Ajude, mas não entre no problema da pessoa. Senão, se um estiver no fundo do poço, a maneira de tirar alguém do fundo do poço não é descer, amado, é lançar uma corda. Não vá para o fundo do poço por causa de ninguém. Está entendendo? Tire a pessoa de lá. Jesus, quando vai curar o cego Bartimeu, a palavra de Deus diz que o Bartimeu estava à margem do caminho. Jesus não saiu do caminho para curar Bartimeu. Ele mandou trazer Bartimeu para o caminho. Está entendendo, amados? Não saia do caminho que Deus traçou para a tua vida para ajudar ninguém. Traga eles para o caminho da vitória com você. Se não, amado, você se tornará uma vítima de escolhas que não foi você quem fez. Não entregue o teu futuro na mão de quem não paga os preços que você paga. Não entregue o teu futuro na mão de quem não ora como você ora. Não entregue o teu futuro na mão de quem não jejua como você jejua. Não entregue o teu futuro na mão de quem não lê a Bíblia como você lê. Não entregue o teu futuro, amados, de quem não é responsável como você é. Não entregue o teu futuro na mão de quem não é trabalhador como você é. Não entregue o teu futuro na mão daqueles que não querem pagar o preço que você paga. Seja a mão que socorre, mas não permita que essa pessoa seja a mão que lhe afunda. Neemias não permitiu. Ele chorou pelo que eles estavam passando, mas imediatamente ele tomou uma posição. Lá no capítulo 2, diz assim, olha só que diferença. No capítulo 2, ele diz: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha só, amados, que coisa interessante. Ele sofreu a dor do que estavam lá, mas imediatamente ele começou a buscar a Deus por uma solução.
Quando alguém te apresenta um problema, meu amado, não ignore a dor alheia. Às vezes as pessoas vão compartilhar a dor com você que você já superou. Mas no momento que você passou foi difícil. Então não menospreze a dor dos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não se deixe abater pela dor dele. Imediatamente comece a buscar a Deus. Como você pode ser um agente de Deus para aliviar a dor daquela pessoa? Neemias, ao invés de se tornar vítima do que tinha acontecido em Judá e Jerusalém, ele imediatamente começou a buscar a Deus por uma solução. Você, meu amado, é alguém chamado por Deus. Você é alguém escolhido por Deus. A palavra de Deus é muito clara: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e dei fruto, bons frutos, e o vosso fruto permaneça. Você foi escolhido por Deus para ser um baluarte nessa sociedade, para ser alguém que vai resgatar as pessoas do que este mundo aí fora tem oferecido de destruição. Mas você precisa imediatamente, quando tomar conhecimento da dor alheia, já buscar em Deus como é que você pode ser um instrumento de vitória sobre aquela dor. Neemias, ele apresentou, veja que ele deixa claro: eu orei a Deus, lá no primeiro, chorei durante uma semana e comecei a buscar a Deus em oração. O rei pergunta para ele: o que que você quer me pedir? O que que ele diz? Orei a Deus e então pedi ao rei. Amados, a direção de Deus é a chave. Quando alguém compartilhar uma dor com você, não sai tagarelando. Quando se trata de falar, menos é mais. Quem está entendendo? Lá no interior, de onde a minha família vem, tem um ditado que diz o seguinte: quem muito fala dá bom dia para cavalo. Entende? Quem muito fala dá bom dia para cavalo. Às vezes a pessoa vem e compartilha uma dor com você, você na ânsia já quer sair tagarelando. Vai orar. Vai orar. Neemias foi orar. Lamente a dor da pessoa, chore com ela se necessário for. Neemias chorou, mas ele imediatamente começou a orar. Diga assim: a vitória que eu posso apresentar para alguém começa na minha oração. Amados, eu tenho repetido isso. Essa frase não é minha, é do Rick Warner, mas eu gosto muito dessa frase. As pessoas podem recusar a nossa pregação, as pessoas podem recusar o nosso abraço, mas elas não têm poder contra a nossa oração. Tem gente que ainda não sabe que pode ser ajudada. Aquele povo que estava em Jerusalém, quando Neemias chega lá dizendo: eu vim aqui para reconstruir o muro, ele, amados, precisou convencer o povo de Jerusalém a ajudar ele a reconstruir o muro. A Bíblia diz que imediatamente Sambalate e Tobia, dois endemoniados do inferno, ficaram irritados que ele estava se preocupando em resolver o problema de Jerusalém. Mas olha que interessante, ele precisou convencer as pessoas de Jerusalém a ajudar ele a reconstruir a cidade delas. Às vezes, querido, algumas pessoas ainda não estão prontas para ajuda. O que eu faço, pastor? Pego pelo pescoço e esgano? Não, meu irmão, dobra o joelho e ora, porque não há resistência contra a tua oração. Não há resistência contra o teu clamor, não há resistência contra aquilo que você apresenta aos pés do altar de Deus. Aos pés do altar de Deus. Só que neste período em que você está orando, você tem que fazer como a mulher sunamita. Ela ia no caminho, seu filho estava morto em casa, mas ela ia ali montada no seu jumento, em direção ao profeta. E as pessoas perguntavam para ela: e aí, como é que te vai? E ela respondia: tudo me vai muito bem.
Porque ela sabia em quem ela confiava. Mesmo o filho estando morto em casa, ela sabia que ela estava indo buscar a solução em quem tinha a solução. Essa semana nós tivemos o testemunho aí do pai da pastora Nenê. Não estiveram conosco no culto na quarta-feira, porque foram chamados pelos médicos para irem lá para o Hospital das Clínicas se despedir do pai, que estaria nos últimos minutos de vida. Entrou, clamou, ele abriu os olhos e graças a Deus está bem hoje, está se recuperando. Amados, como dizer para ela, para as irmãs e para os irmãos não sofrer com uma notícia daquela? Amados, a gente é gente. Entenda uma coisa, a gente é crente, mas é gente, está entendendo? Nós não somos super-heróis. O nosso Deus é todo poderoso, mas a gente não é super-herói. Como dizer para alguém não chore? Quando o médico fala, vem para cá para se despedir que ele não passa de hoje. Como falar para alguém não sofrer? É o pai que ama. Mas a fé é algo tremendo. Entrou, orou. Deus trouxe o pai de volta. Ela estava compartilhando hoje na consagração conosco e falando, pastor, ele voltou e falou assim, onde é que eu estou? Me dá um café. Não sabia nem onde é que estava. Me dá um café, onde é que eu estou? Me dá um café. O que é isso, amados? É entender o problema, mas ter o foco na solução. Se o inimigo conseguir fazer de você uma vítima, ele te impede de ser um vitorioso. Fala assim, Jesus não morreu na cruz para eu ser vítima. Ele já foi vítima no meu lugar. Está entendendo, querido? Não quer dizer que as dificuldades não possam vir, as más notícias não vêm. É como eu disse, tivemos uma semana de luto. Mas isso não é o fim. Não é o fim. Neemias entendeu tanto isso, que ele chega em Jerusalém, e um muro, que segundo os historiadores foi construído em um pouco mais de 2 anos e 4 meses, eles reconstroem em 52 dias. Eles reconstroem em 52 dias. Quando a gente entende que Deus não nos chamou para vítima, amados, o sobrenatural acontece. A nossa vida não é uma vida que se pauta pelo natural. A nossa vida, amados, por isso que às vezes pensa que a gente é louco. Deixa pensar. Porque está todo mundo vendo o barco afundar e a gente está vendo o barco levantar voo. E alguém pode dizer, mas barco não voa. Não voa. O nosso voa. Está entendendo? Está todo mundo vendo o barco afundar e nós estamos vendo o barco decolar. E aí eles falam assim, tu é doido, o barco não voa. Você vai ver, fica vendo como vai voar. E daqui a pouco o barco voa. E aí o povo fala, o que é isso? E você diz, isso é a fé no Todo-Poderoso. E quando temos fé no Todo-Poderoso, até barco voa, meu irmão. Até barco voa. Até barco voa. Por isso, rejeite todo o vitimismo na sua vida. Se você veio aqui hoje esperando que você ia ouvir uma palavra, que ia passar a mão na tua cabeça e dizer, você é um coitadinho mesmo, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, você veio na igreja errada, irmão. Porque aqui você vai aprender a verdade que a Bíblia diz. E você não é coitado coisa nenhuma. Jesus não ia morrer numa cruz para fazer de você um coitado. O pai não ia mandar seu único filho para morrer numa cruz para fazer de você um coitado. Não vamos te iludir que não vai ter desafio, vai. Não vamos te iludir que você não vai ter mais notícias ruins. Não tem como eu garantir isso. Porque eu mesmo recebo notícias ruins, como estou dando o exemplo aqui do nosso tio. Mas eu posso te garantir uma coisa. Assim como Neemias, eu sei o Deus que eu sirvo. E não é um Deus que me chamou para ser vítima da circunstância.
Mas é um Deus que me chamou para mudar as circunstâncias no nome dEle. Não viva o problema dos outros. Ajude eles a vencer os problemas. Amado, olha bem para mim. Se todo cristão entender o poder que lhe é dado ao receber Jesus Cristo, esse mundo já era totalmente diferente. Já era totalmente diferente. No final do ano nós tivemos um testemunho muito louco aqui. Cadê a Anitta? Cadê a Anitta? Está lá a Anitta. O assaltante parou ela para roubar. Parou a Anitta para roubar a Anitta. E ela virou para o assaltante e falou: você não vai me assaltar coisa nenhuma em nome de Jesus. E o bicho picou a mula, irmão. Se ele ficasse ali mais uns 2 minutos, ele ia pedir oração, né, Anitta? Entende, amados? Se cada cristão entender o poder que é lhe dado quando recebe dentro de si a pessoa do Cristo. Sabe o que quer dizer cristão, amado? Cristão quer dizer pequenos cristos. Nós somos embaixadores do céu nessa terra, meu irmão. Você é representante do Todo-Poderoso. Assim como o teu Deus é poderoso, Ele faz você poderoso. O nosso Deus, nem a morte pôde detê-lo. Ele venceu a morte e ressuscitou, e nós estamos celebrando isso hoje. Porque nós não celebramos apenas a morte, mas também a ressurreição. O Deus que você serve te faz vitorioso em toda e qualquer circunstância, meu amado. Toda e qualquer circunstância. Então comece a olhar a tua vida pela ótica de quem você é em Deus. E não quem você é no mundo natural. No mundo natural todos nós somos iguais, amados. Segundo a lei, uns mais iguais que os outros. Mas no mundo natural, todos somos iguais. Mas perante Deus não, meu amado. Quando você deixou Jesus entrar nesse coração especial que é o teu, Ele fez de você um representante dos céus na face da terra. E sabe de uma coisa interessante? Quem aqui, ao ler os evangelhos, entende que Jesus fez muita coisa nessa terra? Olha o que Ele falou. Coisas maiores do que a que eu fiz, você fará. Só para deixar claro quem é você para Deus, meu irmão. Está entendendo? Quem conhece alguém aqui que Jesus usou ele para libertar alguém da droga? Procura na Bíblia se tem alguém liberto da droga na Bíblia. Coisas maiores. Está entendendo? Deus quer usar você, meu irmão. Mas você precisa entender que você vai ser usado por Deus. Mas você não pode viver o problema das pessoas. Senão Deus não pode te usar para preservar a tua vida. Ele não vai perder você que já está na mão dele. Está entendendo? Então não seja vítima das escolhas dos outros. Mas seja alguém que estende uma mão amiga para resgatar. Está entendendo? Deus não quer prejudicar um casamento por causa de escolha dos outros. Deus não quer prejudicar uma relação de pais e filhos por causa de problema dos outros. Não, não faz parte. Não faz parte. Não faz parte. Eu e a pastora, nós temos esse cuidado. Tem momento que eu falo para ela, né, irmão? Falo assim, hoje nós não vamos falar de nada. É um desafio para ela, porque ela gosta de falar. Eu falo, hoje nós vamos sentar na frente da TV. Eu gosto de dar risada dos bebezinhos no YouTube lá. A pastora já gosta mais de filme. Aí a gente negocia, dá umas risadas de uns bebês e assiste um filme. Falei isso num lugar. Aí uma pessoa chegou para mim no final do culto e falou assim, pastor, você se distrai com filme? O diabo não se distrai. Mas quem disse que eu trabalho para o diabo? Eu trabalho para Deus?
Eu não trabalho para o capeta. A minha Bíblia diz que o meu Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Se o diabo não descansa é porque ele é tonto mesmo. Se o meu Deus tirou um dia para descansar. Mas a pessoa, você se distrai vendo um filme. Eu falei assim, sim, mas o diabo não se dá, o problema é dele. Por isso está todo arrebentado e mora no inferno. De tão burro que é. Se ele fosse inteligente, ele tinha escolhido Deus. Não tinha escolhido o pecado. Eu não trabalho para ele, eu trabalho para Deus. Deus descansou. Mas a gente tem esse cuidado, amados. Por quê? Porque senão até a nossa vida pessoal fica prejudicada. Já pensou se ela prepara um jantar para mim, igual fez outro dia ali, que estava bom? Se quiser repetir, eu acho da hora. Né? Mandou as crianças para a sogra, irmão. Sogra é uma benção. Cuida bem da sua sogra. Você não sabe a importância que ela tem nesses dias. Mandou as crianças para a sogra. Cheguei em casa, mesa posta, vela acesa. Falei, meu Deus, ou morreu alguém ou tem uma coisa boa por aí. Né? Ou morreu alguém ou vem coisa boa por aí. Né? Vi aquela mesa posta, eu falei, aleluia, né? Louvado seja Deus, tal. Aí já pensou, amados, ela tem todo o trabalho de preparar isso. Eu sento com ela na mesa, começo a falar dos problemas de todo mundo. Que alegria que ela ia ter. Então nós precisamos ter sabedoria, amados, até para ajudar os outros. Para não ser prejudicado por escolhas que não fomos nós que fizemos. Quem está entendendo? Se você aplicar isso, Deus vai poder te usar, amado, para ajudar muita gente. Se você rejeitar ser vítima do problema dos outros, como Neemias rejeitou, se prepara para ser usado poderosamente por Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar agora. Talvez você veio aqui nessa noite e alguém compartilhou algo que está vivendo. E você perguntou para Deus. Você perguntou para Deus, Senhor, como eu posso ajudar sem me prejudicar? Como eu posso, Senhor, ajudar sem que atrapalhe a minha própria vida? E Deus te trouxe aqui hoje para te instruir, para te direcionar. Fale para Ele. Que assim como Neemias, você não vai ignorar a dor alheia. Porque a Bíblia diz, chorai com os que choram. Se alegrai com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Nós não podemos ignorar a dor alheia. Mas nós não podemos sofrer o problema alheio. Peça para Ele agora. Fala com Ele. Abra o seu coração para Ele. Fala para Ele, Senhor, me dê sabedoria como o Senhor deu a Neemias. Me dê sabedoria, Pai, como o Senhor deu a ele. Pai querido, eterno Deus bendito, para que eu possa, Pai, ajudar aqueles que precisam da minha ajuda, sem que eu e a minha família sejamos prejudicados por isso. Ajude-me, Pai eterno, a ser alguém que não ignora a dor alheia, mas que não se torna uma vítima dos problemas alheios. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, venha tocar cada coração e cada mente agora. Eu sei, Pai, que todos nós, Pai, conhecemos alguém que está precisando de um amparo. Conhecemos alguém que está precisando de uma ajuda. Conhecemos alguém que talvez, meu Pai, está afundando na sua vida. Mas, meu Pai, para que o Senhor possa nos usar, Pai, nós precisamos, Senhor, rejeitar ser vítima das situações que outros escolheram. Então blinda os teus filhos nesta noite, Pai. Blinda as tuas filhas, meu Deus, dê a eles sabedoria, abra o entendimento deles nesta noite, Pai. Abra, Senhor querido, a mente deles para compreender. Abra os olhos físicos e espirituais, os ouvidos físicos e espirituais, para enxergar e ouvir a tua instrução, meu Pai. Mas, Senhor, não se permitir, Pai querido eterno, ser destruído
pelo problema alheio. E assim, cada um deles, Pai, seja levantado pelo Senhor como um instrumento de vitória, como um instrumento, meu Pai querido eterno, usado pelo Senhor para resgatar aqueles que estão se perdendo, meu Pai. Porque o Senhor disse, Pai, que o Senhor nos usaria para fazer coisas maiores do que a que o Senhor fez, Pai. Então nesta noite, Pai, levante cada um de nós. Não permita faltar em nós amor, Pai. Não permita que nenhum de nós ignore a dor alheia, meu Pai. Mesmo que as pessoas estejam vivendo situações que nós mesmos já superamos. Ensina-nos, Pai, a respeitar a dor alheia. Mas, meu Pai querido, não nos permita ser vítima dela. E usa-nos, Pai, como usastes a Neemias. Senhor, que sejamos aqueles que o Senhor usa para a reconstrução. Aqueles que o Senhor usa, meu Pai, para permitir outros, assim como um dia aconteceu conosco, que outros possam iniciar uma nova história, uma nova caminhada, Pai. No poder do nome de Jesus. Amém e amém.